Olá, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre HPV. Doutor, o que é HPV? Como é que se pega? Como é que eu faço para saber se eu tenho? Como se protege? Esse é um assunto que ele é muito comum no consultório e geralmente gera muitas dúvidas. Então a nossa ideia com esse vídeo vai ser tentar esclarecer sobre esse assunto. Eu sou o Dr. Felipe Cataoca, médico urologista e apresentador do canal Urologia em Pauta. Bom, pessoal, vamos por parte. Vamos tentar esclarecer primeiro o que é HPV, como que pega, como é que eu faço para saber se eu tenho, como que faz exame para isso. E aí depois a gente conversa um pouco sobre vacina. Então, primeiro, o que é HPV? HPV, pessoal, é um vírus. É um vírus que pertence a uma família chamada Papilloma viridae. Existem para mais de 100 tipos de HPV, dos quais pelo menos uns 40 eles podem ser transmitidos por via sexual. Mas a via sexual não é a única forma de transmissão. Existem outras, por exemplo, via de parto. Como é que pega? Bom, para o nosso caso aqui, o que interessa é o HPV que é transmitido por via sexual. Então é através de uma relação sexual desprotegida, basicamente. E doutor, como é que eu faço para saber se eu tenho? Pessoal, a manifestação clínica típica do HPV vai ser lesões verrucosas, aquela verruga parecida com a da bruxa do desenho animado. Mas o vírus ele também pode estar subclínico, isso é, sem apresentar lesão nenhuma. Nesses casos, a única forma que a gente vai ter que saber é fazendo exame, é pesquisando a existência do vírus. E para isso existe um exame que ele vai detectar a presença de DNA na pele, na mucosa, do caso clínico suspeito. Esse exame ele chama captura híbrida. E doutor, como é que funciona esse exame? Bom, vamos tentar colocar de uma forma simples para não entrar numa tecnicidade muito específica. Mas basicamente é o seguinte, pessoal. Captura híbrida ele é um teste diagnóstico molecular que vai detectar a presença do DNA viral. Como é que faz isso? Você coleta amostras clínicas, colo do útero, pênis, pega essas amostras e vai amplificar através de reações de PCR, que são as reações de cadeia de polimerase, vai colocar junto com sondas específicas para tentar detectar o DNA viral. Essencialmente seria isso. Doutor, e como é que a gente faz para se proteger, para evitar de pegar o HPV? Pessoal, basicamente seria utilizando preservativo, evitando comportamentos promíscuos, múltiplos parceiros, enfim, essencialmente seria isso. Lembrando que a camisinha, ela protege até onde ela está colocada, ou seja, áreas não expostas, claramente não vão estar sob proteção. Só para dar um exemplo disso, na base do pênis, que é muito corriqueiro a gente encontrar lesões nessa região. E vacinação, doutor, como é que funciona? Bom, atualmente aqui no Brasil, a gente tem dois tipos de vacina, uma que chama tetravalente e uma que se chama nonavalente. A tetravalente, como o nome sugere, ela vai proteger contra 4 sorotipos de HPV e a nonavalente sobre 9. A primeira a ser lançada foi a tetravalente, em 2006 nos Estados Unidos, e ela protege contra os sorotipos 6, 11, 16 e 18. E a nonavalente protege contra esses e mais o 31, 33, 45, 52 e 58. Qual que é a recomendação de uso, doutor? Idealmente, pessoal, essa vacina é recomendada para quem nunca teve exposição sexual, porque em tese você nunca entrou em contato com nenhum sorotipo. Então a recomendação dela, tanto para meninos e meninas, é de 9 a 26 anos de idade. Doutor, mas eu passei dessa idade, eu já tive relação sexual. Eu posso fazer uso dessa vacina? Bom, a vacina ela vai agir melhor quando ela é administrada antes de você ter contato sexual, você ou seu filho, conforme foi dito. Só que mesmo quem já teve contato sexual passou dessa idade, também pode se beneficiar. Por quê? Porque provavelmente você não foi infectado com todos os sorotipos de HPV. Então, aqueles em que você não foi infectado, teoricamente vai ter benefício. Então, respondendo essa pergunta, você não só pode, como deve. É recomendado de fazer. Como é que é o esquema vacinal, doutor? Ou seja, quantas vezes eu tenho que tomar? Como que funciona?
Bom, a recomendação do fabricante são 3 doses de vacina. O ideal é que elas sejam administradas da seguinte maneira. A primeira dose, né, no dia que seu médico escolheu ou você escolheu. A segunda deve ser feita 2 meses depois da primeira, não antes que 1 mês, 2 meses. E a terceira com 6 meses, e não antes que 3 meses. Todas essas 3 doses, elas devem ser administradas no período de 1 ano. Existem esquemas alternativos? Existe. Por exemplo, indivíduos de 9 a 14 anos, eles podem tomar até 2 doses. Primeira dose, na data que você ou seu médico escolheu. Segunda dose, entre 5 e 13 meses. Se tomada antes de 5 meses, aí precisa fazer o esquema de 3 doses. Doutor, precisa fazer reforço nesse tipo de vacina? Bom, a necessidade de dose de reforço ainda não foi estabelecida. No SUS, pessoal, como é que funciona? Somente 9 a 14 anos, você faz 2 doses. A partir de 15 anos, são 3 doses, tá? Um ponto importante aqui, pessoal. Vacina, ela não vai proteger a pessoa de doenças causadas por outros tipos de HPV que não os contemplados, né, naquela preparação, não vai proteger de outros vírus, não vai proteger de bactéria. Ela também não tem efeito terapêutico no tratamento de infecções ativas, tanto do HPV ou de alguma doença clínica estabelecida. O que eu estou querendo dizer com isso? Que ela não é indicada para, por exemplo, tratar câncer de colo de útero. Uma mulher que teve HPV, mas já está na fase de câncer. Não, ela não vai servir para isso. Câncer de vulva, de vagina, do ânus, lesões pré-cancerosas de colo de útero, nada disso. E nem mesmo aquela lesão ativa, né? Aquela verruga genital. Ela é para proteger contra isso. Mas se você já tem, não vai ter essa utilidade. E o tratamento, doutor? Uma vez que eu tenho a verruga, como é que eu resolvo? Bom, o tratamento, ele é da verruga, ele não é do tipo viral. Então, você saber qual que é o tipo que você tem é interessante do ponto de vista epidemiológico, para o desenvolvimento de vacinas, prevalência, esse tipo de coisa. Mas, do ponto de vista individual, não, isso não é relevante. E aí a gente trata a verruga. Como é que a gente faz esse tratamento? Tanto para homens e mulheres, existem 2 métodos. Tem os métodos destrutivos e as medicações. O que são os métodos destrutivos? Que você vai destruir a verruga. Isso pode ser feito por cauterização química, né? Utilizando pomada cauterizante, crioterapia, que usa o nitrogênio líquido, ou excisão cirúrgica, né? Tirar com cirurgia. E existem medicações que vão estimular o sistema imunológico. No caso de lesões subclínicas, ou seja, aquele HPV que não dá verruga, qual é a conduta que a gente pode implementar para essas situações? No caso, por exemplo, de mulheres, né? Você faz a colposcopia com a biópsia que confirmou essa lesão e o tratamento vai ser retirar parte desse colo que está doente. No caso dos homens, você pode fazer medicação imunológica. E o acompanhamento, doutor? Qual que é a recomendação? Bom, recomenda-se abstinência sexual por 4 semanas, avaliação de parceiros. No caso de mulheres, é interessante que elas sempre acompanhem com o ginecologista a partir do início da atividade sexual e a partir dos 25 anos ela vai fazer o Papa Nicolau anualmente. E no caso de homens, faz o acompanhamento rotineiro para tratamento precoce. Bom, pessoal, você vê que é um assunto que ele é bem amplo, né? Tem muita coisa interessante, né, a respeito dele. E o que eu recomendaria para vocês, se você observou alguma lesão genital com aspecto de verruga, é que você procure o seu médico para que ele possa te avaliar adequadamente, te prestar esses esclarecimentos e orientar como que é a maneira mais correta de você conduzir. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, comenta, dá like, se inscreve, compartilha, que isso sempre vai ajudar a gente por aqui. Um abraço.